Vamos, Senhor, pelos irmãos que morreram e à procura do teu rosto, à tua porta bateram. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da eterna luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus caros irmãos e irmãs, saúdos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Depois de ontem termos cantado a glória de Deus na solenidade de todos os santos, reunimos-nos hoje para entregar à sua misericórdia todos os nossos irmãos defuntos, neste dia em que fazemos a comemoração de todos os fiéis defuntos. É por eles que rezamos hoje de modo especial e recordamos nesta Basílica e nesta missa todos os funcionários, voluntários, peregrinos e benfeitores deste santuário. Que a todos o Senhor tenha na sua presença. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade os vossos fiéis defuntos, de modo que, tendo eles acreditado no mistério da ressurreição,
mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas Macabeu fez uma coleta entre os seus homens de cerca de 2.000 dracmas de prata e enviou-as a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício de expiação pelos pecados dos que tinham morrido, praticando assim uma ação muito digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Porque, se ele não esperasse que os que tinham morrido haviam de ressuscitar, teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos. Além disso, pensava na magnífica recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamente. Era um santo e piedoso pensamento. Por isso é que ele mandou oferecer um sacrifício de expiação pelos mortos, para que fossem libertos do seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece que somos pó da terra. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Os dias do homem são como feno, ele desabrocha como a flor do campo.
mal sopra o vento, desaparece e não mais se conhece o seu lugar. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. A bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor é clemente e cheio de Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pelas mãos dos homens. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados longe do Senhor. Pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferiríamos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que receba cada qual o que tiver merecido enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca morrerá. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acreditas nisto? Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. É por causa disto, queridos irmãos e irmãs, e nesta mesma certeza que hoje nos reunimos para confiar à misericórdia de Deus todos os nossos irmãos defuntos. Depois de termos cantado a glória e a felicidade dos santos que gozam em Deus a serenidade da vida imortal, a liturgia, desde o início do século XI, consagra este dia à memória de todos os fiéis defuntos, de todos aqueles que foram marcados com o sinal da fé no batismo e terminaram o caminho neste mundo. É uma continuação lógica da festa de Todos os Santos. O dia de fiéis defuntos não é, por isso, um dia de luto e de tristeza. É dia da mais íntima comunhão com aqueles que, como dizia São Cipriano, não perdemos porque simplesmente foram à nossa frente. É dia de esperança, porque, como Marta dizia no Evangelho que escutamos, sabemos que os nossos irmãos ressurgirão em Cristo para uma vida nova. Sabemos que o túmulo não tem a última palavra. Como o mistério do grão de trigo lançado à terra há de dar muito fruto, o fruto definitivo da vida que não acaba. Por isso, hoje é um dia de oração que se reveste da maior eficácia nesta celebração da Eucaristia, onde o sangue de Cristo lava as culpas e nos alcança a misericórdia de Deus para nós e para os nossos irmãos que já partiram. O mistério da morte gera muitas vezes em nós e em muita gente sentimentos de apreensão e não raras vezes de medo. E as palavras que Jesus hoje nos oferece no Evangelho
parece que vem ao contrário dessa apreensão e desse medo. Não nos convidam a isso, muito menos nos convidam a atitudes defensivas. Antes nos levam à fé, à confiança no Senhor, a acreditarmos nele. Como Marta, eu creio, Senhor. E é aí que Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Quem acredita tem a vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, a fé em Cristo é o verdadeiro lugar da ressurreição, porque nele todos vivemos, nele todos temos a vida. Quando cada um de nós se decide a viver esta confiança no Senhor, sem reservas, sem estar à defesa, sem muros ou baluartes, então seremos capazes de habitar esse espaço da ressurreição e conhecer o amor e a esperança, a audácia e a liberdade que o próprio Jesus viveu e nos oferece. E Jesus viveu toda a sua vida de relação com os outros sobre este signo do dom do Pai e da sua confiança pessoal nesse Pai bondoso e misericordioso que se concretizou na sua entrega aos irmãos, no dom da sua própria vida. Para Jesus, os outros são todos aqueles que o Pai lhe deu e dos quais ele assume a responsabilidade até ao fim. Entregando-se ao Pai, ele não rejeita nenhum daqueles que vêm até ele, não se defende de ninguém, mas a todos acolhe no amor. Vivendo o primado da fé neste Pai bondoso e misericordioso que o enviou, Jesus vive não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, que é a vontade de que todos tenham a vida e a tenham em abundância. É a vontade que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. Uma vida vivida deste modo é uma vida que integra a morte e a transforma em amor, que é força da ressurreição. Porque se a fé é o lugar da ressurreição, o amor é a sua força. Não é apenas o medo da morte que nos leva a estar muitas vezes à defesa, mas também e sobretudo o medo da vida. O medo das perdas que o nosso viver neste mundo comporta. E são perdas duras, difíceis, tantas vezes. Essas perdas que neste dia de fiéis defuntos parece que ainda afloram com mais força à nossa memória. Perdas que geram em nós tantas vezes saudade, que nos fazem viver tantas vezes na recordação do que poderia ser, das memórias belas do passado com aqueles irmãos que já partiram. Mas também os confrontos, tantas vezes impiedosos, com os outros que nos levam a fecharmos-nos em nós mesmos e a vivermos tantas vezes no ressentimento, no temor de que os outros nos possam tirar qualquer coisa. Ter fé, caríssimos irmãos e irmãs, ter fé em Jesus Cristo significa fazer do amor o lugar no qual a morte é colocada ao serviço da vida e, acima de tudo, da vida dos outros, como Jesus, que veio para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. A experiência do luto acentua a falência do narcisismo e revela o sem-sentido das vaidades deste mundo,
bem como a inutilidade de uma vida sem esperança, de uma vida longe de Deus. Se soubermos escolher a lição certa e útil, entenderemos assim o que é verdadeiramente necessário e vital para todos nós. Acreditar no amor, viver no amor, fazer da vida um ato de amor permanente. Numa palavra, configurarmos a nossa vida com Cristo. Configurarmos a nossa vida em tudo com Cristo. A lógica da ressurreição, expressa nos termos que Jesus nos apresenta no Evangelho, é sempre a lógica deste amor até ao fim, do qual brota a vida. Aquela lógica que tantas vezes escapa à nossa vida quando perdemos os outros, as relações fraternas e os dons recebidos. Uma comunidade cristã é feita também desta memória partilhada. E as pessoas que já partiram deste mundo, como rezamos no cânon romano, aqueles que foram marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz, habitam a nossa memória. Aqueles e aquelas que cada um de nós hoje recorda e quer entregar na comunhão profunda da nossa fé em Cristo morto e ressuscitado nesta Eucaristia. Isto leva-nos a tornarmos sempre mais harmônicas as relações entre todos os membros da Igreja que somos, para que seja o amor autêntico a linfa vital que percorre todo este corpo, o unifica e lhe consinta viver no louvor e na ação de graças. Que no dia em que estivermos verdadeiramente maduros na fé, nesse dia em que a nossa morada terrestre for destruída e recebermos no céu uma habitação eterna, como nos falava o apóstolo na segunda leitura, o Senhor nos possa encontrar disponíveis no louvor e na ação de graças. Caríssimos irmãos e irmãs, ao recordarmos hoje todos os nossos queridos defuntos, que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor ressuscitado cresçam e nos conforte na nossa saudade. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso, que vivam em Cristo para sempre. Irmãos e irmãs, unidos na mesma fé, roguemos a Jesus Cristo pelos nossos irmãos defuntos, pela Igreja, pela paz no mundo e pela nossa salvação, dizendo com esperança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a Igreja, mãe e mestra da verdade, cuide sempre dos seus filhos neste mundo e interceda por aqueles que já partiram, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que os nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que todas as famílias que estão tristes recordem os seus defuntos com amor e com esperança orem por eles ao Pai do céu, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que todos os fiéis de Jesus Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver como ele mandou,
Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que o Senhor, que é clemente e compassivo, livre todos os seus fiéis defuntos do poder das trevas e da morte eterna, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que os membros das nossas comunidades paroquiais possam contemplar no céu com alegria o rosto de Cristo ressuscitado, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas há de viver, dignai-vos despertar a nossa esperança, para que possamos saborear na terra a glória a que nos chamais no céu, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Deus de bondade infinita, que purificastes na água do batismo os vossos servos defuntos, purificai-os também agora no sangue de Cristo, por este sacrifício de reconciliação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte.
A morte é a herança comum de todos os homens, mas por dom maravilhoso da vossa bondade, Cristo, com a sua vitória, nos redime da morte e nos chama a tomar parte na sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto,
e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, guardemos as distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca mais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem come deste pão não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente.
se eleva soberbo o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Oremos. Ao recebermos o sacramento do vosso Filho, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, humildemente vos suplicamos, Senhor, pelos vossos fiéis defuntos, para que, purificados pelo mistério pascal, alcancem a glória da ressurreição futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I bless now the religious object. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Meus caros irmãos e irmãs, continuemos ao longo deste dia a nossa oração pelos nossos irmãos defuntos, neste dia que certamente desperta em nós sentimentos de saudade, mas também de gratidão e de amor. Somos animados pela esperança da vida que não morre. O Senhor suscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Que a nossa fé conduza a nossa vida e nos anime no caminho. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.